Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada à Mali Metal Leve, uma informação relacionada ao Nubank, uma informação relacionada ao Banrisul, um comunicado ao mercado de Vibra Energia, um aviso aos debenturistas de Taesa e também comentar aqui a respeito da PEC de transição do governo eleito. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Começando aqui com Mali Metal Leve, que tem código em bolsa LEV3, companhia produtora de autopeças, que também atua no mercado aftermarket, que é na reposição de peças. Ela teve um salto muito forte nas suas cotações, subiu 12% após a publicação de seus resultados, isso porque os seus resultados vieram bem fortes. A empresa teve um lucro líquido de 201 milhões de reais no terceiro tri, isso representou um avanço de 52,4% na comparação anual. A receita líquida saltou 26% e o EBITDA também teve um salto. A companhia teve um forte crescimento de receita, puxado pelo aumento do volume no segmento de equipamentos originais, peças originais, devido à melhora no fornecimento de componentes e no segmento de reposição, o aftermarket, que captura a demanda aquecida de uma frota envelhecida internacionalmente. Contudo, analistas e bancos de investimentos entendem que a companhia não está barata apesar dos resultados positivos. Outro ponto apontado aqui contra a Mali Metal Leve é a transição de veículos a combustão para elétricos, que traz ali incertezas sobre a operação com rentabilidade da companhia. De fato, há esse risco, mas a companhia está investindo em pesquisa e desenvolvimento também de motores elétricos, então ela não vai ficar para trás nesse sentido. É uma das empresas que mais investem em pesquisa e tecnologia aqui no país, até por isso que nós inserimos aqui na carteira Fisher, em que a companhia agora está apresentando uma rentabilidade positiva de quase 10%. Compramos a 26,53, sendo que a companhia está negociada a uma relação preço-lucro de 6,53 e uma relação preço-valor patrimonial de 2,52, apresentando um dividend yield bem elevado por conta do ciclo de alta que a companhia tem passado nas suas operações. O seu resultado operacional está bem forte, até por isso que a relação EV/EBIT está abaixo de 6, abaixo do seu PL inclusive. Olhando-se para o histórico da companhia, esse PL de 6 vezes lucro não é repetido em anos anteriores a 2020. Se você pegar aqui um histórico de 10 anos, que é sempre importante pegar 10 anos, a gente verifica que o PL da companhia até em 2015 não chegava nem próximo de 6, 7 vezes lucro, mesmo puxando-se até 2012. A relação preço-valor patrimonial se mantém estável, então a companhia está na sua média, dividend yield bem mais elevado, as margens da companhia estão bem mais elevadas do que anteriormente, e essa empresa consegue repassar os custos da inflação, a chamada inflação de custos, então ela tem um pricing power bem interessante, por isso que é uma companhia muito boa, com um ROI bem elevado e um endividamento muito baixo. Uma excelente empresa no geral. Só que não é uma grande pechincha, obviamente. Só que no atual preço, ela não está cara, ao contrário do que se tem dito. Muito embora há sim o risco relacionado à troca de motores a combustão por motores elétricos. Mas como eu disse, a companhia não vai ficar para trás nesse sentido. Prosseguindo aqui em relação ao Nubank, finalmente ele reverteu o prejuízo em um trimestre. É o primeiro lucro efetivamente apresentado pelo Nubank após seu IPO. Um lucro líquido ajustado de 63 milhões de dólares e um lucro líquido contábil de 7,8 milhões de dólares. Ou seja, a companhia conseguiu finalmente apresentar um lucro efetivo num trimestre, revertendo um prejuízo do ano anterior. O mercado até esperava prejuízo, mas a companhia conseguiu surpreender nesse sentido. A receita do banco saltou 171%, então a gente sabe que o Nubank é um dos bancos que mais crescem aqui no país. Contudo, a dificuldade dele é rentabilizar essa base enorme de clientes. Em apenas um trimestre, o Nubank apresentou ali mais de 5 milhões de clientes. Isso aqui é um crescimento muito forte. E a companhia hoje tem mais de 70 milhões de clientes. Só que a taxa de inadimplência da companhia está bem elevada, atingiu 4,2%. Isso aqui é bem elevado, considerando aqui inadimplência superior a 90 dias. A receita do Nubank ficou em 1,3 bilhão de dólares no trimestre. Então, aqui você percebe como é difícil do banco rentabilizar. Ele tem uma receita superior a 1 bilhão de dólares, em determinados trimestres apresenta até prejuízo ou um lucro bem baixo. Essa é a dificuldade do Nubank, que ele ainda não conseguiu demonstrar ao mercado que vai conseguir superar. Enquanto isso, o Nubank sempre justifica que está num ciclo de crescimento. E aí o risco do acionista cada vez mais vai se acentuando, já que o retorno sobre investimento vai sendo lançado cada vez mais para frente. As
provisões do Nubank vieram bem abaixo do esperado, então no geral o resultado foi bom, mas é preciso olhar para o ano todo, ver se a companhia realmente vai apresentar um lucro que seja sólido e que demonstre certa perenidade para o Nubank nos próximos anos. Só esse resultado aí positivo fez com que as ações subissem 16% em Nova York. Prosseguindo aqui, em relação ao Banrisul, ele teve um lucro líquido ajustado de 137 milhões de reais, muito baixo esse lucro para o Banrisul, uma queda anual de 19,6%, uma queda quase tão forte quanto a do Bradesco. Banrisul também é um banco que já nesse ano vem apresentando redução da sua margem financeira, que é a diferença entre o custo de captação, o quanto você paga para captar dinheiro no mercado e o quanto você ganha ao emprestar esse dinheiro para terceiros. É o spread bancário. E o Banrisul não tem conseguido rentabilizar muito. A companhia destacou ali para esses resultados mais baixos, crescimento das despesas administrativas, isso é ruim, só denota que o banco não está tendo eficiência no controle de custos, redução de novo da margem financeira. Por outro lado, teve aumento das receitas de prestação de serviços e tarifas. No geral, contudo, o resultado foi insatisfatório. Veja só, por mais que a Selic alta aparentemente enseje maior lucro dos bancos, fica também mais caro para os bancos captar dinheiro no mercado. Então, o aumento das despesas do Banrisul foi impactado pela alta da Selic, porque, por exemplo, se eu vou captar agora dinheiro por meio de CDB com uma Selic a 13,75, eu tenho que remunerar mais aquele meu investidor, de tal modo que fica mais caro a captação. E aí eu preciso, ao emprestar esse mesmo dinheiro para terceiro, conseguir uma taxa ainda superior. Então, existe essa dificuldade para os bancos em cenário de Selic alta. Não é as mil maravilhas como muitos pensam. E o ROI médio foi muito baixo, 6,1%. Por isso você percebe que o Banrisul, embora seja um banco descontado, é um banco com baixa rentabilidade. Por isso eu tenho uma pequena posição na carteira só pensando em dividendos. Eu tenho aqui uma posição de 500 ações a um preço médio de R$10. Eu não compro o Banrisul acima dos R$10. Hoje está custando ali R$11,29. É provável que haja uma queda nas ações por conta desse resultado baixo já aqui na quarta-feira, quando a B3 voltar a funcionar. E hoje, como vocês sabem, eu estou utilizando aqui o BTG Pactual. É uma corretora que tem muito mais funcionalidades do que a Clear, que antes eu utilizava. Então, se você precisar de um atendimento mais personalizado, o BTG pode ser uma solução. Ele tem várias outras ferramentas também, você pode usar como o seu próprio banco. E ao realizar transferências, elas caem na mesma hora. Não é como na Clear, que pode levar 15 a 30 minutos, porque é TED. Sem falar que aqui você tem assessoria, né? E se você for membro do canal, você consegue corretagem zero no BTG. Daí você não vai aumentar seus custos caso você migre para o BTG. Mas a corretagem zero é só para quem não tem conta no BTG e vai abrir uma conta do zero. Isso é uma regra do BTG. Se você tiver interesse em utilizar o BTG com corretagem zero, sendo membro do canal, eu vou deixar o link aqui na descrição. Continuando aqui em relação à Vibra Energia, ela trouxe um comunicado ao mercado, trazendo aqui que os fundos Dynamo aumentaram posição na Vibra e agora passaram a deter 15,12%. E o fundo Dynamo vem comprando Vibra já há algum tempo. A última aquisição, que foi comunicada ao mercado em julho, trouxe aqui que eles tinham montado uma posição de 14,97%. Então o fundo entende que Vibra está bem descontada, sendo que a companhia tem sofrido bastante nas suas cotações. Nos últimos 12 meses caiu 23% e o seu PL saltou porque houve queda nos seus resultados, principalmente motivada pela inflação, que aumentou muito seus custos e reduziu sua rentabilidade. No entanto, o fundo Dynamo ainda vê muito valor em Vibra Energia, assim como o Barsi, sendo que na sua biografia o Barsi cita que a sua participação total em Vibra e Cosan totaliza 120 milhões de reais e ele espera que essas duas empresas sejam as responsáveis pelo próximo bilhão do Barsi. Esperamos que sim. Eu tenho Cosan na carteira, não tenho Vibra ainda. Fico de olho, já que a companhia está apresentando muita dificuldade de rentabilizar nesse cenário de inflação. Isso é um ponto negativo, por isso, por enquanto, fica no meu radar. Fico só com Cosan. Prosseguindo aqui, em relação à Taesa, ela publicou um aviso aos debenturistas informando o pagamento de juros da 10ª e 2ª séries da 6ª emissão de debêntures. São debêntures simples, da espécie quirografária, emitidas em maio de 2019. A Taesa, ela emite debêntures, assim como a Transmissão Paulista, para realizar novos investimentos, para ganhar concessões, por exemplo, ou até mesmo para reforços e melhorias. E por que a companhia faz isso? Porque ela tem um rating alto, e um rating
bem alto proporciona que ela possa remunerar com juros baixos no mercado na emissão de debêntures. E ela consegue mais dinheiro com os seus investimentos, um retorno maior do que ela paga de juros. Então essa diferença positiva acaba fazendo todo sentido Taesa pegar dinheiro no mercado. Por isso que, vez ou outra, você vê aí Taesa e Transição Paulista comunicando pagamento de juros ou até amortização de debêntures. E aqui são quase 60 milhões de reais das debêntures de primeira série e 7 milhões de reais das debêntures de segunda série. E ainda ela também comunicou das duas séries das debêntures de 10ª emissão, que se referem ao ano passado, e foram 48 milhões aqui, mais 2,6 milhões aqui. No total, um pouco mais de 100 milhões de reais aí em debêntures, pagamento de juros, não é amortização. Amortização é quando você antecipa os juros. Não, aqui é pagamento dos juros normal. Lembrando que a companhia não está, ao contrário da Transmissão Paulista, só pagando juros de dívida. Ela também anunciou recentemente um dividendo que já era esperado, bem interessante, R$ 1,06 por unit, remunerando aí em aproximadamente 2% o seu acionista em apenas um trimestre. E não é esperada ali uma queda muito forte para o próximo ano. Mas atenção, Taesa e Transição Paulista possuem concessões com maior proximidade de vencimento do que, por exemplo, a Alupar, que recentemente alterou sua política de dividendos, um pouco controversa, mas no geral parece que o mercado gostou do fato da companhia ter proposto uma periodicidade trimestral de dividendos. Eu gostei também dessa parte, só não gostei do fato dela ter diminuído seu payout. Mas tudo bem, isso é o de menos uma companhia de crescimento. Sendo que entre as três principais do setor de transmissão, a Alupar acaba sendo a mais barata. Só que a Taesa é a que mais remunera no momento. Sendo que a Taesa, como vocês sabem, é a minha segunda maior posição, detenho 1.400 units, com um preço médio aí próximo de R$30, me remunerando muito em dividendos. Se você quer saber quanto eu recebo de dividendos a título de Taesa, eu vou deixar um vídeo aqui no card que eu detalhei e comentei sobre a companhia. E finalizando aqui sobre a PEC de transição, que está gerando muito rebuliço aqui no mercado, a equipe de transição do Lula, por conta de toda essa controvérsia, vai fazer o quê? Vai realizar um plano de gastos mais conservador, porque inicialmente o governo esperava uma superação do teto de gastos da União da ordem de 175 bilhões de reais. Agora, houve uma redução de 45 bilhões nesse plano para custeio de programas sociais, caindo para 130 bilhões. E essa controvérsia não envolve apenas o mercado, que é o sentimento que o investidor tem em relação a propostas econômicas, em relação à responsabilidade fiscal de um governo. Há até mesmo alertas, por exemplo, do Roberto Campos Neto, que é o atual presidente do Banco Central. Mas no geral, a equipe do Lula provavelmente vai abaixar esse plano de gastos, porque não foi muito bem visto pelo mercado inicialmente. Essas pessoas ainda pediram anonimato, porque ainda as conversas não são definitivas. Essa política fiscal é para começar a valer em 2023, como vocês sabem. E por que é necessário uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição? É necessário porque hoje a Constituição tem uma regra que limita os gastos da União ao gasto do ano anterior, mais a inflação medida pelo IPCA. Você não pode superar esse gasto, exceto em algumas raras exceções, como por exemplo gastos com eleição, créditos extraordinários e também repasses obrigatórios. Só que, para cumprir com as promessas de campanha do Lula, que prevê a expansão de programas sociais, é necessária a superação desse teto, ou ao menos a inserção de programas sociais como uma exceção a esse teto de gastos. E em relação aqui ao Auxílio Brasil, que deve se tornar o Bolsa Família, já há ali apoio a princípio do Ciro Nogueira, de tal modo que ao menos a parte do Bolsa Família é bem provável que seja levada à apreciação do Congresso Nacional e eles consigam a negociação. De qualquer forma, haverá uma superação do teto de gastos, pelo menos da ordem de 130 bilhões, ou talvez menos, no mínimo 100 bilhões de reais você pode esperar. Eu não sei a sua opinião sobre isso, já vai deixando aqui nos comentários. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, principalmente sobre indicadores da análise fundamentalista, considere se tornar membro do canal associado Mirai, você pode cancelar a qualquer momento. Já publicamos aqui a terceira aula sobre o indicador Earning Yield e EV/EBIT. Já publicamos também sobre o PL e o PEG Ratio do Peter Lynch. E você também tem acesso a lives exclusivas todas as sextas-feiras em que você pode tirar suas dúvidas ao vivo. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você possui alguma das empresas que eu trouxe nesse vídeo? Você investe em Nubank? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!